Pedro? Ok. Só. Olá, boa noite a todos. Pronto, estava só à espera que tivéssemos mais um bocadinho de pessoas, mas acho que podemos ir começando. O meu nome é Mafalda, eu tirei o mestrado da AP no ano passado. Estejam à vontade se quiserem ir fazendo algumas questões durante o webinar, porque é mesmo para ser interativo e para vos esclarecer em algumas dúvidas que possam ter. Está bem? Portanto, estejam à vontade, se quiserem escrever no chat ou mesmo falar, estejam à vontade para isso, está bem? Eu vou só pôr aqui partilha de ecrã, que já estava, mas por acaso saiu. E vou só pôr aqui para podermos começar. Acho que conseguem ver os slides, certo? Pronto, vou começar então por explicar um bocadinho primeiro como é que funciona o mestrado, para aqueles que não sabem, e depois vou responder a algumas das questões que me foram fazendo nos últimos dias e que eu acho que são importantes pronto, para este meio e para o mestrado, e algumas dicas também para o que fazer depois do mestrado. Pronto, então, o mestrado ao contrário de outras práticas que há, é mesmo mestrado e não é uma pós-graduação, tem 60 créditos, tem uma duração de 8 meses entre abril e o início de janeiro e tem um formato presencial, ou seja, nós temos as aulas online. Essas aulas já são gravadas e, portanto, conseguimos ver a qualquer altura quando quisermos, porque é ótimo para gerir com os nossos horários. E depois temos as práticas em pacientes reais. Essas práticas são no Porto, em Lisboa e em Madrid, um fim de semana no Porto, um fim de semana em Lisboa e depois 7 dias intensivos em Madrid, em que temos mesmo pacientes reais, em que somos nós a fazer aos pacientes, tipo, em grupos de 4 ou 5 pessoas, às vezes um bocadinho menos, e temos a oportunidade mesmo de tentar fazer os procedimentos, ser supervisionados a fazer os procedimentos, e portanto acaba por ser muito interessante porque a maior parte das formações e dos cursos que há não tem esta forte componente prática, e realmente a vantagem, eu que me fez escolher este mestrado, é esta forte componente prática que existe, porque saímos de lá pronto, a aprender e a testar, diga-se, grande parte das técnicas que fomos falando durante as aulas teóricas, e portanto é muito importante. Pronto, isto também é explicar um bocadinho como é que está a funcionar. Portanto, temos os vídeos na plataforma online, depois em cada módulo vamos tendo avaliações, portanto, cada módulo, por exemplo, lasers, e temos um módulo de lasers, são perguntas de escolha múltipla, em que temos 1 ou 2 dias, já não sei, para até fazer, portanto, a partir do momento que entramos, temos que fazer as provas até ao fim. E depois temos que ter mais de 70% ou 80%, já não me lembro, mas depois eles também esclarecem direitinho, e pronto, fazem cada módulo, e se por acaso chumbarem algum módulo, depois podem ir ao exame final para resolver esses módulos, mas pronto, as aulas eles dão-nos umas vendas, como por exemplo podem ver aqui, estas aqui, têm toda a informação que é necessário, e portanto a partir daqui conseguem perfeitamente se estudarem, ter boa nota nos exames e verem as aulas também. Temos as tais práticas, que são primeiro a de Porto e de Lisboa, e depois as de Madrid foram o ano passado e na anterior, numa semana de outubro, na última semana de outubro, se não me engano, foram os tais 7 dias, e depois entregámos então a tese, que é um tema à nossa escolha, que tem um formato específico para fazer e acabam por fazer. Pronto, estes são então os modelos de alguns das vendas que eles dão, são ótimas, tem mesmo informação detalhada sobre tudo o que precisamos de saber, tem esquemas, tem pontos, é mesmo muito importante, porque é preciso sempre uma base teórica forte, e portanto aqui é muito interessante nesse sentido. Portanto, aqui são algumas imagens das práticas presenciais, como veem, estamos mesmo a injetar nas pessoas, e é muito interessante essa parte. E portanto,
o principal objetivo do mestrado acaba por ser dar-nos uma componente teórica forte, mas não só, também conseguimos sair com uma forte componente prática que acaba por ser o fator diferenciador comparativamente àquelas práticas ou à falta de práticas que às vezes se calhar é só uma masterclass em que estamos a ver alguém a fazer alguma coisa. Aqui podemos ser nós mesmo a fazer em pequenos grupos e com alguém a corrigir-nos. E portanto, quando saímos do mestrado, já conseguimos deixar preenchimentos com ácido hialurónico, com toxina, bioestimuladores de colagênio, lasers, outras máquinas, peelings superficiais e médios, mas eu também mais para a frente vou falar sobre isto. E portanto, acabei já por dizer um bocadinho porque é que gostava tanto deste mestrado e o que é que me fez escolher, mas acho que as principais vantagens são principalmente 5. Uma é a forte componente teórica, porque a verdade é que para a base de qualquer formação que nós queiramos ter, é muito importante sabermos exatamente aquilo que estamos a falar e, portanto, as experiências e as aulas são boas nesse sentido. As práticas em hands-on, para mim, é mesmo um fator diferenciador, é aquilo que me permitiu mesmo escolher e que faz imensa diferença. Ao ter um mestrado também acabamos por ter maior credibilidade profissional, portanto, um mestrado sempre, pronto, sou a melhor, não é sou a melhor, pronto, mas tem mais relevância, acaba por ter do que uma pós-graduação ou mesmo pequenos cursos, e acabamos por ter então mais oportunidades de carreira e de oportunidades de trabalho, tendo um mestrado, e temos uma boa rede de contactos, porque nós ficamos com os contactos dos professores de Espanha, com os contactos dos professores de Portugal, e mesmo entre nós conseguimos criar um grande grupo de profissionais que fazem a mesma coisa. Nós temos sempre um grupo onde esclarecemos as dúvidas, onde combinamos formações e onde conseguimos mesmo ver tudo, e acho que é muito interessante nesse sentido. Pronto, e então era a questão. Imediatamente após o mestrado, o que é que nós ficamos aptos para fazer? Ou seja, o objetivo hoje é falarmos um bocadinho o que é que acontece depois de eu fazer o mestrado, porque as pessoas querem saber, posso logo trabalhar, não posso, é preciso mais formações, não é? Portanto, vou tentar aqui esclarecer um bocadinho o que é que conseguem fazer, o que é que não conseguem fazer, o que é que ficam. Então, o que é que ficam aptos para fazer? Preenchimentos com ácido hialurónico. Agora, principalmente lábios, mento, arco mandibular, toxina botulínica, portanto, o mais conhecido como Botox, no terço superior da testa, para o bruxismo, que há muitas queixas também, e a nível da medicina dentária muitas vezes encaminham para nós para resolvermos o bruxismo. Pronto, os colegas sabem fazer átomos, senão mandam-nos para nós também. Pessoas que suem muito e, portanto, resolvemos a parte da hiperidrose. Bioestimuladores de colagênio também temos boa formação e conseguimos fazer. Os peelings superficiais também. PRP, que é o plasma rico em plaquetas, tanto facial como capilar, acaba por ser um procedimento bastante simples e conseguimos fazer também. E alguns tratamentos corporais, como a escleroterapia para as varizes, a mesoterapia tanto para lipolíticos, ou seja, para a gordura, como para a celulite, alguns preenchimentos com ácido hialurónico ou alguns tratamentos, algum das mãos, pescoço e decote. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que acabam por ter um grande espectro de procedimentos que se consegue fazer imediatamente após o mestrado. Portanto, uma pessoa acabando já fica apta para fazer bastantes coisas e para começar a envergar no mundo. Agora, perguntam-me sempre, é necessário ter formações extra para me destacar no mercado de trabalho? Eu vou responder, para destacar, claro que sim, porque a medicina estética cada vez mais está a crescer, é um campo extremamente dinâmico, é super vasto, há imensas áreas por onde podemos pegar e há muitas possibilidades que nos oferecem e cada vez mais há técnicas novas desenvolvidas e, portanto, assim como a medicina, é uma área que está em constante aprendizagem, portanto, sim, vão precisar de mais formações, assim como precisam em todo o lado, e depois também depende da área em que se querem destacar e daquilo que querem fazer, porque é muito importante estar sempre atualizado no conhecimento, estar sempre diferentes técnicas, às vezes até aprendemos uma técnica, mas descobrimos que outro profissional faz de outra técnica e temos que perceber qual é aquela que se adequa a nós também e, portanto, nesse sentido é importante manter-se sempre atualizado, manter sempre as formações e manter-se mais cursos, porque depois lá está, mediante o nosso interesse,
há procedimentos mais avançados que, apesar de tudo, não conseguimos fazer não só mestrado, porque é o que estou a dizer, nunca ficamos especialistas em nada de uma formação. Portanto, há várias coisas que podem ser diferenciadoras para vocês enquanto profissionais, que podem destacar e que para as quais sejam precisas algumas formações depois. Mas isto não quer dizer que o que vocês têm não é suficiente, ou seja, com a mestrado e com a prática que nós temos, é suficiente para integrar o mercado de trabalho e para começar a fazer alguns procedimentos. Agora, depende sempre da vossa vontade. Quer ir mais longe, ou quer me destacar, ou quer fazer disto vida. Por exemplo, no meu caso, eu decidi só fazer medicina estética e, portanto, nesse sentido, eu decidi investir mais na minha formação e técnicas mais avançadas para me destacar no mercado, mas a formação que o mestrado dá também já é importante para conseguirem integrar o mercado de trabalho. Coisas que são assim mais avançadas e mais complexas, por exemplo, rinomodulação, olheiras, um full face, ou seja, preenchimentos com ácido hialurónico que cabem por ser, pronto, 5, 6 seringas na cara, que já são coisas mais complexas, a toxina na cara toda, alguns bioestimuladores, principalmente a nível corporal, pronto, que aí não treinamos, mas lá está, são coisas muito mais específicas. Lasers é preciso também formação específica, ou outras máquinas que existam no mercado, porque depois há uma coisa que é, cada vez mais aparecem novas máquinas, novas tecnologias, e portanto é impossível keep up, digamos, e estar sempre em cima do conhecimento. Portanto, nesse sentido, é preciso ter mais formação, porque precisam um bocadinho de perceber como é que as coisas funcionam e de estar sempre atualizados, como eu estou a dizer. Portanto, temos uma ótima base, uma forte base que dá perfeitamente para integrar o mercado de trabalho. Agora, querendo destacar e querendo sempre mais, temos que passar então para estas formações de procedimentos mais avançados. Depois, uma questão que me têm feito também é: preciso da competência em medicina estética, que é a questão recente da Ordem dos Médicos para exercer. Então, a competência da medicina estética é uma característica que se junta ao nosso título enquanto médico no site da Ordem dos Médicos, que nos torna competentes ou não em medicina estética. Na prática, não é obrigatório ter esta competência para exercer medicina estética, apenas pode ser um fator diferenciador. Há um conjunto de regras que é preciso cumprir para ter esta competência, mas também há a parte de equivalência do mercado de trabalho, ou seja, muitas das coisas que nós temos no mestrado e das práticas e da teórica que tivemos já preenchem estes critérios. Agora eles também pedem, por exemplo, estágios de cirurgia plástica, estágios de dermatologia para cumprir os critérios da competência. No entanto, se já tiverem no mercado de trabalho e conseguirem apresentar, pronto, depois de terminarem o Excel, depois de terminarem o mestrado, se tiverem um Excel com os vossos pacientes, os procedimentos que fizeram, em que clínicas é que trabalharam, e etc., depois eles também dão equivalente, ou seja, não é obrigatório ter esta competência para exercer a medicina estética, porque a Ordem dos Médicos diz mesmo que qualquer médico pode exercer qualquer procedimento a nível da medicina, desde que mostre que tenha capacidades para fazer, e portanto, tendo mestrado, tendo o discurso ou não e mostrando esta capacidade, nós conseguimos sempre existir. Portanto, não se assustem com esta competência. Isto foi uma coisa que assustou muita gente, mas que no fundo é só um extra que vos dão e não propriamente uma necessidade ou obrigatoriedade de fazer alguma coisa. Depois, acabamos o mestrado, então, já vos disse que conseguem integrar o mercado de trabalho, mas quais é que são as diferentes possibilidades de emprego, como é que funciona o processo de recrutamento? Aqui, ao contrário da medicina normal, acaba por depender um bocadinho de vocês, do quão dinâmicos são, pronto, ser autodidatas, não ser autodidatas, portanto, cabe um bocadinho a vocês também ser. Normalmente, o que as empresas pedem é mesmo... Ai, desculpem que eu estou a passar aqui à frente sem querer. Ok. O que as empresas pedem é mesmo o vosso currículo, com várias clínicas, perguntam se têm alguma formação extra ou não, o que é que são capazes de fazer, e mediante isso eles oferecem-vos várias possibilidades de trabalho. Contratos na medicina estética é uma coisa que é raríssimo de existir. Eu nas clínicas todas de Lisboa
há uma clínica que faz contrato, ou seja, que tem mesmo as 40 horas, que independentemente de fazermos 5 ou 50 pacientes por dia, recebem o mesmo, mas isto não é de toda a norma. Como é que funciona? A medicina estética é sempre por prestação de serviços. Nós fazemos um contrato com uma clínica ou com várias clínicas, a não ser com uma peça de exclusividade, e é sempre a prestação de serviços. Portanto, vocês vão receber uma percentagem daquele que é o valor total do procedimento. Isso aí pode variar entre as clínicas. Depende se são vocês a levarem o produto, se é a clínica que já vos oferece o produto, se são vocês a levar os pacientes ou se são pacientes da clínica. Portanto, há aqui um grande conjunto de fatores que vai depois depender e fazer variar a percentagem que vocês recebem, mas tenham na cabeça que é sempre prestação de serviço, ou seja, vocês vão receber aqueles serviços que fizerem, aqueles procedimentos que fizerem, por número de seringas, ou por número de ampolas, ou por etc. E é sempre na base de ninguém vai contratar, por exemplo, para irem lá das 2 da tarde às 7 da tarde, independentemente do número de pacientes, recebem o valor. Não, é sempre perceber que têm que ser didáticos, têm que tentar angariar pacientes. Há clínicas, sim, que têm imensos pacientes, mas é mais difícil entrar nessas clínicas, pelo menos numa fase inicial, porque essas clínicas já existem mais alguma experiência, porque têm uma certa garantia de qualidade, e, portanto, para quem acabou o mestrado, não são propriamente as mais indicadas. Depois há outras clínicas que estão abertas a pessoas, pronto, que acabaram de ter formação e que estão a começar, e portanto, se calhar essas são as mais indicadas, mas é sempre numa perspectiva de enviar currículos, de tentar falar pessoalmente, de marcar entrevistas, de falar com pessoas e de tentar um bocadinho entrar no mercado, mas lá está, tem que ser sempre por vocês. E o que varia aqui muito, e isso é importante, é o sítio onde vocês se encontram. Ou seja, Porto e Lisboa há muita gente a fazer medicina estética, o que é uma vantagem e uma desvantagem ao mesmo tempo. Porquê? Porque há tanta gente que às vezes é difícil entrar, mas por outro lado, estão constantemente a abrir clínicas novas que estão à procura de pessoas, portanto acaba por ser um bocadinho mais fácil de conseguir trabalho na área de Lisboa ou na área do Porto, do que, por exemplo, mais para o interior ou para o Algarve, ou, por exemplo, Faro. Tenho colegas do mestrado em Faro que dizem que é muito complicado porque há muito menos clínicas e é muito mais difícil, as pessoas também não estão tão abertas a ter tantos, a fazer procedimentos porque não conhecem e pronto, acaba por ser um bocadinho mais difícil. Portanto, se não tiverem nas áreas centrais, se não tiverem no Porto e em Lisboa, por exemplo, tenham a noção de que vão ter que investir mais nas redes sociais, na vossa divulgação, em arranjarem um espaço, em arranjarem uma clínica e a tentarem de alguma forma dinamizar os clientes para vocês. E isto sim, para mim é a parte mais difícil nesta área de medicina estética, porque na medicina tradicional nós estamos habituados a estar no hospital e os doentes vêm todos ter connosco, se calhar às vezes nem há maneira de dar resposta aos doentes todos, mas na medicina estética não, nós é que os temos que ir buscar, nós temos que arranjar maneira de cativar a atenção dos nossos clientes e de fazer com que eles nos escolham a nós num mundo em que há vários profissionais a fazer. Portanto, é mesmo importante esta cativação de pacientes mesmo, redes sociais, investirem na vossa imagem, investirem antes e depois e, pronto, e ter atenção nisso. E, portanto, o que as clínicas mais procuram são alguém que seja dinâmico, alguém que seja proativo, que mostre que é capaz de fazer os procedimentos, mas que também saiba dizer que não, que é importante, porque vocês vão ver que vos vão chegar pacientes a querer fazer tudo e mais alguma coisa, e é preciso saber pôr um travão também, porque acaba por ser o vosso nome também que fica associado a esse paciente, e nem sempre isso é positivo, porque às vezes as pessoas perdem um bocadinho de noção e tentam exagerar. Portanto, é importante sempre, pronto, ser proativo, ser competente e terem a noção de que é uma área que está em constante formação e que vão precisar de estudar muito, que há coisas que parecem muito fáceis, sim, mas para ser um bom profissional é mesmo preciso investir na formação, investir no conhecimento e estar sempre atualizado, que acho que é principalmente, pronto, as coisas mais importantes. Pronto, e para aqueles que gostariam de fazer um bocadinho mais na medicina estética e, portanto, gostariam de, se calhar como eu, de se dedicar apenas à medicina estética
ou de fazer mesmo uma formação mais avançada, depois o que é que se pode fazer? Pode-se fazer várias formações. Como é que eu comecei? Por exemplo, ao mesmo tempo que eu estava a fazer o mestrado, eu fui falar com clínicas da minha área de residência e pedi para fazer estágios. Agora, vão levar muitos nãos. Muita gente vai-vos pedir valores absurdos para fazer estágios. Há clínicas que pedem, só para terem noção, 4.000 euros por dia para vocês verem alguém a trabalhar. Que para mim é completamente absurdo, acho que não justifica esse valor, mas nem entendo, também há pessoas muito simpáticas, há clínicas muito simpáticas que também vos aceitam para vocês, enquanto estão, por exemplo, a ver nas aulas algum procedimento e estão a estudar algum procedimento, se conseguirem ir ver alguém a fazer esse procedimento, também é muito interessante e, portanto, acaba por ser um bom complemento enquanto estão a fazer um mestrado, fica um estágio observacional. E pronto, que acaba por ser muito interessante. Depois, à medida que quando vão fazer as práticas a Madrid, já têm muito mais noção de como é que tudo funciona, já não se sentem tão perdidos e conseguindo, acho que devem mesmo apostar nesse sentido. E pronto, depois mais à frente, se quiserem ter técnicas mais avançadas, se quiserem fazer procedimentos mais avançados, aí sim, pronto, depois há vários cursos e várias formações que existem, todas as semanas há formações, então em Lisboa há mesmo em todo lado, portanto depois se precisarem de ajuda também vos ajudo mais para a frente, mas é isso, enquanto fazem o mestrado, acho que se quiserem mesmo investir e se quiserem saber mais, podem tentar fazer estes estágios então que são ótimos, são super importantes e nunca se esqueça de estudar a teoria que acaba por ser importante também. Pronto, estas foram as questões que me foram perguntando e ao longo das semanas e que eu achei que era assim mais importante, que se explicas um bocadinho o mundo pós-mestrado. Acho que há vantagens na medicina estética que vocês conseguem gerir o próprio horário, conseguem dar a vossa disponibilidade, que para mim é uma grande vantagem, e tendo clínicas que vos conseguem arranjar um bom número de pacientes, também é muito, muito interessante nesse sentido. Acho que é uma área que tem imenso para dar, tem imenso para crescer. E não me arrependo minimamente de ter escolhido este mestrado, porque a prática que eu ganhei aqui não era de todo comparável a outros colegas que eu tinha a fazer outros mestrados, porque ganhei mão. Eu sei que é uma expressão não muito bonita, mas é mesmo o que interessa, porque nós depois, quando vamos fazer os pacientes sozinhos, é importante nós estarmos confiantes e, portanto, tendo esta base forte teórica associada a uma boa componente prática, é tudo o que é preciso para se tornarem profissionais competentes e pronto, investirem sempre em estudar e saberem as coisas é o que é importante e é preciso para se tornarem bons e competentes e se conseguirem destacar na área. E portanto o pós-mestrado vai um bocadinho de encontro ao vosso trabalho também. As pessoas perguntam-nos sempre onde é que fizeram o mestrado, que formação é que têm, quantas formações é que possam ter ou não, perguntam as vossas disponibilidades e os vossos interesses, e é uma área boa porque conseguem sempre adaptar às vossas necessidades, às vossas disponibilidades de tempo, mesmo os que estejam a fazerem um internato, conseguem escolher uma ou duas tardes por semana, se quiserem, para ir fazer medicina estética, e as clínicas adaptam-se super bem porque estão mesmo habituadas a isso. Há imensa gente a fazer internato e depois complementar com medicina estética, é muito fazível, dá perfeitamente para fazer. E é isso, há grande parte dos meus colegas que acabou o mestrado, não fez mais formações e depois começou logo a trabalhar também, porque lá está, porque os procedimentos que faziam era suficiente e está a correr bem. Portanto, há muitas oportunidades, cada vez mais há mais oportunidades porque há mais clínicas a abrir, é um mercado que está a crescer e conseguem mesmo ter muitas áreas para explorar. Às vezes, quando entrei no mestrado não tinha noção que isto fosse um mundo tão dinâmico e tão vasto como aquilo que é, mas é mesmo um mundo, há imenso para onde pegar, há imensos congressos, imensas técnicas novas para explorar e para aprender, portanto acho que é mesmo muito importante. Pronto, eu gosto imenso da área, recomendo-vos sem dúvida a virem também fazer o mestrado e aprender. Pronto, e deixo-vos agora um bocadinho a oportunidade também de fazerem algumas questões,
Se tiverem algumas questões, estejam à vontade para pôr no chat ou para ligar o microfone e a câmera para responder, que estarei aqui para vos responder também. Ai, desculpem que eu estava a abrir as perguntas. Ok. Então, a Inês pergunta se o mestrado me deu ferramentas para ter um melhor desempenho nas outras formações que fiz ou foram áreas diferentes. Uma ótima questão, Inês, obrigada. Não, o mestrado deu-me muito boas ferramentas porque nós conseguimos aprender as técnicas de base que são muito importantes e a partir só tendo uma boa formação de base é que nós conseguimos chegar às outras formações e às áreas mais avançadas, porque não sabendo a base depois nunca conseguiremos chegar lá, portanto é muito importante esta formação que nós temos e mesmo os professores a irem nos corrigir e dar-nos as técnicas e as dicas é muito importante para depois fazer as formações. Outra questão aqui que nós temos diria que é útil ter formação em social media management ou marketing na área da medicina estética. Sim, nós durante o mestrado também temos uma cadeira de comunicação e de fotografia que nos dá algumas dicas, mas acho que é um bom complemento, porque é o que eu estou a dizer, o pós-mestrado é muito de vocês conseguirem divulgar a vossa imagem, divulgar o vosso trabalho e de mostrar às pessoas o que fazem, porque cada vez mais as pessoas querem ver os antes e os depois. Querem ver o que é que vocês são capazes de fazer, qual é o vosso trabalho, onde é que vocês conseguem colocar as mãos na massa, diga-se. E portanto é muito importante conseguir ter esta formação de social media, ou então se não conseguirem ter esta formação, também pedirem um amigo ou alguém que perceba da área para vos ajudar também, porque realmente é um fator diferenciador, porque no mundo em que vivemos atualmente, em que as redes sociais acabam por ter um auge, não é? Acho que é importante ter este destaque e saberem se promover a vocês e ao vosso trabalho. Pronto, e também se não forem pessoas de redes sociais também não há problema, há clínicas que não pedem nada disso, depois também depende um bocadinho do que vocês pretendem nesta área, de onde é que pretendem chegar e portanto depende um bocadinho daí. Obrigada, Inês, pelas questões. Não sei se mais alguém tem alguma questão, alguma coisa que quisesse esclarecer. Vou voltar um bocadinho se quiserem escrever no chat alguma. Ai, eu tenho que andar do chat para o outro. Pronto, se quiserem escrever alguma questão no chat ou perguntarem, ou se quiserem perguntar, estejam à vontade, que estou aqui para vos esclarecer as vossas questões. Neste mundo que eu, pelo menos, quando entrei, tinha imensas questões sobre o que é que eu conseguia fazer com o mestrado, o que é que eu não conseguia fazer, e para mim era muito importante. Portanto, pronto, acho que é muito importante. Por isso é que nós fizemos esta formação também para dar e as pessoas foram muito perguntando em relação a isso. Não tenham vergonha, estejam à vontade para perguntar. Esperemos mais um bocadinho, senão também. Senão também damos para encerrar, mas vou dar assim mais uns minutinhos para ver se alguém quer perguntar alguma coisa. E senão também, pronto, também fico disponível para responder a todas as vossas questões que tenham. Deixo, se quiserem, o meu Instagram é este que eu digo, porque a minha página médica é o meu nome que está aqui também. E se virem o meu e-mail é Mafalda Diegues, que acho que está aqui escrito à luz, @gmail.com, se tiverem alguma pergunta também, se quiserem fazer, se eu vos conseguir esclarecer de alguma forma. E pronto, acho que
Pronto, acho que já deixei passar uns minutinhos aqui para ver se alguém queria perguntar alguma coisa. Obrigada a todos por terem vindo. Se precisarem de alguma coisa, eu estou disponível para perguntar. Está bem? Obrigada e boa semana a todos.